Mas nós vamos abordar agora o sonambulismo. Qual é a diferença do sonambulismo para o sonho? O sonambulismo há um processo de emancipação da alma ainda mais forte, maior do que no sonho, por exemplo. No processo de sonambulismo, a lucidez da alma é muito maior. É como se ela realmente, nesse processo, ela conseguisse ter acesso ao plano espiritual de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais global e restrita. Ela praticamente sente muito pouco a influência do seu corpo material. Então, nesse processo de sonambulismo, a alma, sua própria alma, tem acesso ao plano espiritual. Embora o seu corpo físico esteja ali na cama ou até mesmo caminhando, porque às vezes o sonâmbulo não caminha pela casa, pelos ambientes da casa, embora o seu corpo esteja ali, a sua alma não está. A sua alma pode estar viajando para muitas outras cidades no plano espiritual. A sua alma vai lá, a sua alma está lúcida, a sua alma tem condições de reproduzir e de falar tudo aquilo que está sendo visto pela sua alma. Então, o seu corpo físico vai estar falando aquilo que a sua alma vai estar vendo. E interessante é que, às vezes, as pessoas perguntam por que a pessoa se movimenta, a pessoa anda. Porque, às vezes, o seu espírito está fazendo alguma ação que pode, eventualmente, a nível espiritual, necessitar do corpo. E aí, ele é como se fosse um reflexo no corpo físico daquela atividade realizada pela própria alma. Então, essa atividade realizada pelo espírito acaba refletindo, é como se ele tivesse a necessidade, por alguma razão, de utilizar o corpo físico. E aí ele realmente, a pessoa se movimenta, a pessoa anda. Mas, na realidade, a vivência não é do corpo físico, a vivência é do seu espírito. E durante esse processo de sonambulismo, que pode ser mais ou menos duradouro, como eu disse, o espírito vai ter consciência do acontecido. Ele pode até, eventualmente, não lembrar quando ele acorda. Por quê? Porque aí ele já vai estar sobre a injunção do seu corpo físico. E vejam, por que às vezes quando a gente retorna, o sonâmbulo retorna, ele não tem lembrança? Porque todas as vivências foram o quê? Foram vivenciadas pelo espírito e não pelo corpo físico que estava deitado. Então, como as vivências não foram captadas diretamente pelo cérebro humano, quando ele retorna, o cérebro tem dificuldade de reter aquelas vivências do espírito. Por isso que ele pode eventualmente lembrar, mas ele já vai lembrar de uma forma às vezes mais fragmentada, já não lembra da completude dos acontecimentos. Embora, durante o estado de sonambulismo, ele possa, sem problema nenhum, ter retratado tudo o que viu, tudo o que presenciou. E durante o processo de sonambulismo, ele pode se relacionar com o plano espiritual sem problema nenhum. Ele pode, inclusive, conversar com outros espíritos, ele pode passar as orientações recebidas por outros espíritos. E nesse caso, quando o sonâmbulo se relaciona a nível espiritual com outros espíritos e retrata essa comunicação, o corpo físico dele fala, isso significa sonambulismo mediúnico, porque aí ele está servindo de intermediário para um espírito que está se comunicando através dele. Mas nem todo sonâmbulo reproduz conversas com o plano espiritual. Muitas vezes o sonâmbulo só retrata as suas próprias vivências, as suas próprias observações. Isso não significa que esteja havendo digamos assim, uma intermediação com o plano espiritual. Por isso que há o sonambulismo e o sonambulismo mediúnico. Então, o mediúnico é quando há a presença de um espírito e ele comunica, ele dá, digamos assim, comunicabilidade para aquele espírito, ele reproduz o que aquele espírito diz. Já o sonambulismo não. Por exemplo, durante o processo de sonambulismo, como ele tem acesso, o espírito fica mais lúcido e ele tem acesso muitas vezes à sua história como espírito, ele pode ter acesso às suas vidas passadas, ele lembra das suas vidas passadas, ele pode ter acesso a pressentimentos do futuro. Ele pode, por exemplo, falar de conhecimentos que ele não tem nessa encarnação, mas que foram conhecimentos que ele detinha em outras vidas e que o conhecimento fica lá,
nele, fica no perispírito. Você não perde aquilo que você adquiriu, embora, por conta da reencarnação dele, ele não lembre daquilo, mas quando ele retorna ao mundo dos espíritos, todo o seu conhecimento volta. Então, como ele está no estado de sonambulismo, é como se o espírito dele estivesse liberto, ele tem acesso a essas informações e pode até falar de determinadas coisas que ele nessa vida não tem, conhecimento que ele não tem, mas é algo que o espírito dele já adquiriu. E é por isso que às vezes ele fala coisas, informações que ele nem mesmo sabe, as pessoas não sabem da onde a pessoa, o sonâmbulo, tira aqueles conhecimentos e aquelas informações. E o sonambulismo, gente, ele pode ser um sonambulismo espontâneo, natural, como ele pode ser também o que a gente chama de sonambulismo magnético, que é quando as pessoas são de alguma forma por alguém que tem um caráter, uma facilidade para hipnotizar, que tem um magnetismo apropriado, que ele utiliza esse magnetismo para provocar o sonambulismo. Mas, uma vez provocado, as vivências do espírito, seja no sonambulismo provocado ou no espontâneo, são as mesmas coisas.